Olá, bem-vindos ao meu canal. Tudo bem com vocês? Hoje eu irei fazer uma demonstração de como eu fiz uma sequência didática do livro O Grande Rabanete através do Google Forms, que é uma ferramenta Google muito simples, muito prática de trabalhar. Então vamos lá? Primeira coisa, o que eu preciso para conseguir fazer um formulário do Google Forms? Eu tenho que ter internet e tenho que ter um Gmail, que eu tenho que ter para conseguir fazer o meu formulário do Google Forms. Muito importante, um Gmail. Eu acabei de fazer aqui o meu login, então já estou logada. Vejam que tem a minha foto aqui da minha conta Google no canto superior direito e ao lado eu tenho aqui essas bolinhas que representam os aplicativos oferecidos pelo Google, né? Pelo Gmail. Então eu clico com o mouse e eu tenho duas maneiras, duas formas de acessar o meu Google Formulário. Eu posso vir aqui pelo Google Drive ou através dos documentos. Eu vou fazer aqui para vocês pelo Google Drive. Então, é só clicar e automaticamente ele vai direto para a minha página. Então, essa é a minha página de formulários, não, do que eu tenho do Google. Eu venho aqui no canto superior esquerdo, em novo, então eu tenho aqui, ó, novo e o sinalzinho de mais. E eu clico. E ele me dá essas possibilidades. Nesse momento, o que que eu quero? Eu quero um formulário Google. Então, eu vou clicar aqui no formulário. A primeira coisa que eu falo para vocês fazerem é identificar o formulário. Nesse momento, não é o título do formulário, é identificar o formulário. Então, o Grande Rabanete faz parte do meu projeto leitura. Então, eu, professora Kelly, coloco aqui como projeto leitura. Então, essa é a minha identificação. Isso é muito importante, por quê? Porque a hora que eu vou procurar o meu documento lá no Google Drive, eu tenho infinitos documentos. Então, se eu dou um nome, eu dou uma identificação, fica mais fácil para mim. Então, aqui eu vou dar um título ao meu formulário que faz parte do meu projeto leitura. Então, dentro do meu projeto leitura, um dos livros que eu irei trabalhar é o Grande Rabanete. Então, eu coloco o título. Certo? E eu dou enter e automaticamente ele vai salvando. Eu não preciso ficar procurando salvar, não. Ele é automático. Por isso que ele precisa do acesso à internet. Na descrição do formulário, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Eu, por exemplo, coloco a identificação da minha escola. Então, eu coloco Escola Municipal Adélia de Lima Franco. Coloco a turma, né? Porque esse eu vou trabalhar específico com a minha turma do segundo ano B. Então, essa é a minha descrição. Bom, dou enter. Feito isso, o que que eu faço? Eu gosto de personalizar. Então, eu vou personalizar o meu formulário. Eu venho aqui em personalizar tema, vendo aqui, e eu clico. Ele me dá uma gama de opções, como escolher a cor do tema, escolher plano de fundo, a fonte que eu quero trabalhar, mas eu não vou mexer agora. Aqui vocês podem escolher uma imagem, vocês podem escolher imagem do seu computador, então se vocês quiserem colocar a foto da turma
da turminha de vocês. Se vocês quiserem colocar o logo da escola, tem como fazer isso. Mas eu não vou fazer isso nesse momento. Eu venho aqui, que é o que eu mais utilizo, né? Tema, trabalho e escola, e eu gosto de utilizar essa imagem aqui e inserir. Então, eu clico na imagem e clico em inserir. Vejam que automaticamente ele já salva, então eu já tenho aqui uma foto e ele muda toda a sequência, a minha paleta de cores. Então, é de acordo com o que eu escolhi. E aí eu fecho. Então, eu gosto de fazer isso. Aqui também no canto superior tem o visualizar. Nós iremos utilizar o visualizar algumas vezes. Ele é muito importante, principalmente ao finalizar o seu questionário. Por quê? Porque eu sempre vou em visualizar para saber se tem algum erro, alguma alteração, se deu certo, se não deu certo. Às vezes eu deixo de clicar em alguma coisa e a função não é viável. Então, nesse momento, antes de enviar para o meu aluno, eu sempre visualizo, certo? Mas depois a gente clica aqui. Configurações. Configurações, ele é bem importante. Por quê? Porque o que nós temos aqui? O geral, eu não irei utilizar o geral neste momento, mas ele tem algumas funções bacanas, principalmente para feedback, para o professor que quer dar uma resposta para o seu aluno. Então, tem tudo isso aqui no geral. Não vou fazer agora, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Tem a apresentação. A apresentação é bacana porque você pode colocar aqui, ó, uma mensagem de confirmação. Então, no final, o seu aluno vai receber essa mensagem sua, que pode ser o que você coloca já carinhosamente nas suas aulas para os seus alunos, mas também aqui ela é pessoal também, tá? Então, vocês vão colocar o que vocês quiserem. Então, eu posso colocar aqui atividade. Atividade realizada com sucesso, parabéns, ou voltado à leitura, coloquem uma frase. Então, mais para eles saberem que terminou, tá bom? E testes. Testes é muito importante. Por que o teste? A parte de teste é muito importante. Se você quiser dar pontuação no seu questionário, valendo nota, então você precisa clicar em testes e para mostrar a pergunta a correta, você também precisa habilitar a função teste. Então, eu vou habilitar aqui. Eu deixo aqui sempre em liberar nota imediatamente após o envio. Perguntas erradas e perguntas corretas, eu tenho a possibilidade de mostrar para o meu aluno onde ele errou, onde ele acertou, e os valores, no caso, se eu quiser ou não dar nota às minhas questões. Então, por exemplo, projeto leitura não é bacana colocar nota, então eu vou desabilitar aqui e vou salvar, certo? Então, vamos lá agora para outras funções. Nesta barrinha aqui, para quem não conhece, nós temos muitas funções. Por exemplo, adicionar pergunta. Então, toda vez que eu passo para uma nova pergunta, eu tenho que colocar aqui adicionar pergunta. Importar perguntas. Esse recurso, para mim, ele é maravilhoso. Por quê? Porque o meu projeto leitura, eu envio o livro para os alunos toda sexta-feira. Só que o que eu faço? Eu aproveito o anterior para não ficar repetindo. Então, o final do formulário é o mesmo, o nome, a turma, algumas perguntas, elas já fazem parte da minha didática. Então, eu importo mesmo as perguntas. Então, eu vou mostrar para vocês como importar, vou importar daquele formulário que eu mostrei para vocês, prontinho. Então, é maravilhoso. E aí, o que eu vou fazer? Por exemplo, eu tenho uma turma de segundo e uma turma de quarto ano. Eu posso trabalhar o mesmo livro? Sim, foi o que eu fiz. Então, primeiro, eu fiz o formulário para minha turma de quarto ano, lindíssimo, maravilhoso.
Depois, eu fiz para minha turma do segundo ano. Então, o que eu fiz? Eu importei as perguntas para poder trabalhar e de acordo com o nível do segundo ano. Então, eu mudei, usei mais figuras. Então, eu mudei a minha didática, porque o nível de aprendizado do quarto ano é outro. Então, se eu quiser importar as perguntas, eu clico em importar. Ele vai abrir aqui, ó, todos os meus formulários, tudo que eu já trabalhei, e eu vou clicar aqui, ó, nesse formulário. Tá vendo que veio aqui, ó, importar perguntas. Eu posso selecionar tudo, então eu vou importar todas as 30 perguntas, ou eu posso selecionar o nome que eu sempre uso, o nome completo da criança, o título, a capa. Então, eu vou definir se eu quero todas ou não. Então, se eu clicar em importar perguntas, vejam que veio aqui as 30 perguntas para mim, prontinhas, e eu só vou alterar as perguntas, só vou alterar os conteúdos, pensando nessa possibilidade, igual eu falei, de turma, para facilitar. Mas, como vocês não têm, então nós vamos voltar lá do começo para criar as perguntas. Vamos lá, então, começar o nosso formulário do zero. Que vamos partir do princípio que tem pessoas que já têm o domínio do Google Forms e outras não. Então, recapitulando, eu coloco aqui um título do meu formulário que eu vou encontrar lá no meu Drive, e dentro do meu formulário eu coloco o título de acordo com a temática. Então, nesse momento, eu irei trabalhar o Grande Rabanete, que é o título do livro que eu vou enviar para os meus alunos. Então, aqui a descrição, ela é pessoal, que vocês vão colocar o nome de vocês, a turma, a escola, cada um escolhe o que bem entende aqui, né? Então, vamos começar. Pergunta sem título. Então, a primeira pergunta que eu coloco no meu formulário é o nome, né? Então, os meus alunos já sabem que é o nome da criança. Então, se vocês forem fazer a primeira vez, é legal vocês colocarem nome da criança. Ou, como eu já fiz anteriormente, nome da criança e do responsável que está ajudando, do responsável que vai auxiliar. Então, no meu caso, eu só coloco o nome completo, porque os meus alunos já estão habituados a fazer esse tipo de formulário. Então, o nome completo, certo? É uma resposta curta, então aqui eu tenho várias tarefas que eu posso utilizar. Então, resposta curta por quê? Porque o nome, ele vai utilizar uma linha. Então, se fosse, por exemplo, uma questão dissertativa, eu poderia usar um parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, mas no caso do nome, é só aqui resposta curta. Eu coloco sempre como obrigatória, porque senão o aluno, ele passa de questão e não dá, né, gente? Para fazer um projeto inteiro, um formulário inteiro de um livro e a criança esquecer de colocar o nome. Depois você tem 60 alunos, não tem como identificar, encontrar, então coloquem obrigatório. Eu vou colocar um item aqui para vocês que eu não coloquei no anterior, mas eu acho importante para vocês, é vocês colocarem a turma, né? Então, os professores aí que tem muitas turmas, é bacana colocar a turma, porque você pode enviar o mesmo formulário para todas as turmas de vocês. Nesse caso, você pode colocar como lista suspensa, porque não é uma múltipla escolha, não existe certo ou errado. Então, você pode colocar, né? Turma A, turma B, turma C, turma D. Então, cada um, aí, termo 1, termo 2, primeiro ano C, primeiro ano D.
Depende de cada um. Também coloquem aqui como obrigatório, tá? Então, isso é muito importante. Depois, o que eu faço? Eu crio uma nova sessão. Por que eu crio uma nova sessão? Porque o aluno, ele pode abrir o meu formulário, olhar todas as perguntas e desistir por algum motivo. Então, ele só vai passar para parte das perguntas depois que ele preencher esse cabeçalho. Aí ele vai para a próxima. Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu desço aqui, crio adicionar sessão. Então, vocês perceberam lá no meu formulário que primeiro vocês colocam o nome e depois ele vem como próximo. Então, só vai para o próximo item quem coloca o nome, certo? E aí a gente começa aqui com as questões. Então, aqui eu posso colocar a capa do livro, né? Vamos apresentar para as crianças a capa do livro. E aqui eu vou colocar adicionar a foto da capa do livro. Então, adicionar imagem. Eu clico aqui, ó, em adicionar imagem. Existem vários meios de eu colocar aqui a capa do grande rabanete. Então, eu posso fazer o upload. O upload é o subir dos arquivos do meu computador para o Google Forms. Eu posso colocar o URL, que é eu vou copiar o URL. Esse daqui é muito importante quando a gente vai colocar os GIFs. Então, eu coloco os GIFs e ao invés de ficar baixando as imagens, eu posso ir direto só pelo link, mas eu vou fazer esse aqui pelo upload. Então, eu posso procurar ou eu posso arrastar. Eu tenho aqui embaixo uma imagem que eu vou arrastar para vocês. Então, eu cliquei com o mouse, tá vendo? Ela estava salva porque eu acabei de salvar. E eu arrastar com o mouse e jogar ela aqui. Automaticamente ele vai fazer o upload. Tá vendo? Veio para cá a capa do grande rabanete. Que bonitinho. Eu poderia fazer da outra maneira. Então, eu dei um Ctrl Z e vou aqui procurar. Então, eu vou nos meus arquivos. Vou procurar aqui nos meus arquivos. E ele também está aqui, ó, salvo. Então, eu vou abrir direto dos meus arquivos. Certo? E ela está aqui das duas maneiras, é válida. Eu gosto sempre de centralizar, então eu venho aqui nas três bolinhas, eu posso alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita, alterar ou remover. Então, eu vou alinhar ao centro. E eu posso também diminuir, né? Para não ficar tão grande. Eu posso modificar aqui, ó, diminuindo, certo? Então, aqui está a capa do livro que eu apresentei aos meus alunos. Posso colocar mais um título? Observe, que aí eu posso fazer uma pergunta, então eu posso observe, né? Observe a capa atentamente, né? Eu posso fazer um comentário aqui. Então, eu vou para a minha primeira pergunta. Então, eu vou adicionar uma pergunta. Então, eu vou perguntar qual foi o seu personagem preferido. Então, qual foi o seu personagem preferido? Foi uma pergunta. Nesse caso, eu posso colocar ou lista suspensa ou múltipla escolha. Então, vou colocar aqui múltipla escolha. Eu posso colocar por foto ou eu posso colocar por nome. Então, eu quero colocar vovó, vovô, o gato, o cachorro, o rato e a neta.
Nossa, mas eu também quero colocar uma imagem. Eu vi uma imagem tão bonitinha. Então, eu vou colocar aqui uma imagem que eu gostei. Então, vou procurar aqui.